Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no livro Ceifa de Luz, vamos comentar o capítulo 16, Assunto de Liberdade, baseado numa fala de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Frase elaborada, mas no fim das contas a essência é simples da gente entender, né, Apolônio? É verdade. É, é, Aqui nesse capítulo, Emmanuel nos chama a atenção do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? E que quando Jesus passou pelo planeta, ele passou em um momento muito difícil, né? E que as coisas não eram muito definidas e imagina só que dificuldade dele vir e modificar a lei de Moisés, né? De não fazer o olho por olho, dente por dente. Que aqui a gente já fez o comentário do significado disto tudo, né? E de Jesus trazer que a gente não precisaria matar, mas que a gente precisa amar, perdoar. Imagina, tá certo que ele tinha, né? Tem essa envergadura de um espírito de alto poder, né? De modificação Espírito de luz. exato, e que na verdade ele não usou isso em benefício próprio, né? Em nenhum momento ele utilizou isto em benefício próprio. Mas veja só, a primeira estrofe que diz aqui, né? O primeiro parágrafo, o segundo, aliás. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Então, ele não diz para a gente, olha, pega a bandeira da paz e vai para a rua gritar, vai para a rua enfrentar o seu irmão, vai para a rua, esfrega na cara do companheiro que a gente precisa da paz. E olha, Mas ele aproveitando diz, esse capítulo, esse parágrafo, era o que Judas queria, né? Judas, o negócio de Judas é ficar incomodado com a... Eu acho que Judas pensava assim, não, esse Jesus está lerdo demais. A gente tem que ir para a rua brigar e mostrar, esfregar na cara deles o que a gente quer. E não era isso. exatamente, exato. E que isso sirva de lição para a gente, né? Que a gente não precisa sair às ruas, que a gente não precisa esfregar na cara do outro a paz que a gente quer sentir. Porque se eu for esfregar na cara da Lívia, olha, eu quero que você entenda a paz, eu não estou em paz, né? Então, que eu primeiro trabalhe dentro da minha condição esta paz para que depois eu possa fazer refletir para o próximo, ok? Então, ele fala das lutas e fala dos conflitos, né? Ele fala que a gente vai passar por esse conflito, por enfim, esse conflito, né? Essas lutas que a gente vai ter, mas que a internas gente... e externas, dentro e na bagunça do nosso planeta. Exatamente. Mas que a gente tenha a sabedoria de trabalhar esses conflitos dentro daquilo que Jesus nos mostrou como caminho de libertação, né? Porque se eu me incomodo com o meu próximo, aquilo que o companheiro faz, com aquilo que o companheiro fala, as atitudes que ele tem, eu não estou liberto, né? Eu não vou estar livre na liberdade de expressão que eu tenho que trabalhar em mim e em prol do planeta. Não é isto? É isso.
Eu acho que esse capítulo está lembrando muito também aquela passagem. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É exatamente o convite desse capítulo. Se a gente escolhe tomar as decisões inspiradas no que Jesus fez, para a sociedade é esquisito, porque ao invés de gritar e reclamar e brigar com o outro e enfrentar, a gente vai estar usando a paz como arma, né? Pensando aí em Gandhi, por exemplo, né? A forma como ele atuou para transformar um paradigma da sociedade, para ter uma liberdade. Ele não foi brigar, tanto que ele foi preso, né? Sem pensar, Jesus tomou esse caminho e foi crucificado. Gandhi foi preso, passou por um tanto de coisa e foi morto também. Mas porque a sociedade ainda não estava preparada para isso. Só que, pensando na trajetória desse, por exemplo, que é um encarnado, né? Que Jesus é espírito puro, Gandhi era um encarnado, muito bem desenrolado, né? Provavelmente um espírito evoluído, mas, assim como nós, falível. Ele poderia errar, ao contrário de Jesus. Escolhendo esse caminho de paz, internamente ele se liberta do jugo do mundo, que é a servidão à matéria. Então, quando a gente toma a decisão de, ao invés de ir pelo caminho que Jesus nos ensinou, que é de compreender o próximo, de renúncia, de aguentar, mesmo que a gente esteja certo, deixa o outro achar, né? Aquele negócio assim, você quer ter paz ou você quer ter paz ou você quer ter razão? Quando a gente escolhe ter paz, a gente se livra do sofrimento causado pela matéria quando a gente escolhe ter razão. Então a gente vai, a gente grita, a gente briga, a gente escolhe sentir raiva do outro e não perdoar. Para onde vai isso? Vira doença depois. Vira dívida que a gente tem que voltar na próxima encarnação para reparar. Então é sempre uma escolha. E Jesus deixou um exemplo assim vívido, né? Porque a vida dele está registrada, né? Apesar de nós não termos tido vídeo na época, né? Reportagem televisiva para mostrar Jesus atuando, tá tudo escrito. A gente consegue visualizar a atitude de Jesus. Basta que a gente queira escolher ter paz e não escolher ter razão. Pois é, né? E veja, Jesus escolheu ter paz. E faz tantos anos que isso ocorreu, né? E até hoje a gente fala de Jesus. Se a gente perguntar qual o nome do imperador na época? Vixe, eu sou ruim disso, eu não lembro, não. Né? Só os A gente lembra de de memória Pilatos, boa. mas a gente lembra do Pilatos porque foi aquele que foi julgar, mas Pilatos não era o majoritário na época, né? O poderoso. O poderoso. Então, veja, quem foi? A gente não tem importância nenhuma, não tem significado, né? Na verdade. O que ele teve foi dívidas que ele colheu aí, que acho que até hoje ele deve estar penando, né? Para pagar, enfim. E aqui a gente não está aqui para falar sobre isso e nem julgar, né? Mas, e novamente, a gente tem que chamar a atenção do nosso comportamento para o orar e vigiar. Porque na nossa lida diária, no nosso conflito, é muito fácil a gente ir para um caminho que não seja o caminho que Jesus nos ensinou. Para que a gente não caia nessa armadilha, a gente precisa do orar e vigiar. Não é isso? É isso. Até quando o mal é muito grande e a pessoa deixa um rastro na história, que a gente se lembre do nome dela, gente, a gente tem que lembrar que essa pessoa, ela fica décadas e séculos à frente recebendo vibrações de ódio ainda. Isso não é liberdade, isso é servidão ao mal que a própria pessoa cometeu. É aquela coisa de como que a gente quer ser lembrado, né? A gente quer receber pensamentos de carinho, como a gente direciona a Jesus, ou a gente quer receber pensamentos de ódio de pessoas que foram marcadas por atitudes infelizes que a gente teve. Então, e como a Páscoa está próxima, né? Que é comemorada aí a morte de Jesus, ainda hoje a gente vê as pessoas
botando fogo em Judas, Triste. batendo, fazendo boneco ali de Judas e tal. Então, assim, que a gente não participe desses atos, né? Que a Não gente... faz sentido que isso seja um ato religioso. Não, não tem cabimento. Não, não condiz com o que Jesus ensinou. Exatamente, exato. Então, que a gente... E lembra, e assim, né? Em alguns livros que a gente lê, que a gente estuda, Jesus pediu para Elias, né? Que era um discípulo dele, que vivia, embora ele não fazia parte dos 12 discípulos, né? Mas ele era muito fiel, ele pediu para que Ananias cuidasse, fosse um cuidador específico de Pilatos, né? Também. De Pilatos. Então, veja, sabendo que ele talvez ia passar pelas dificuldades pelo qual tem passado, ele já encaminhou um de seus emissários, daquele que ele podia confiar. Olha, você vai cuidar especificamente daquela pessoa. Tem 3 Isso livros, tá... né, que contam essa continuidade de Pilatos. Muito bonito. Ver a Exato. superação dele depois, o carinho que Jesus teve por aquele que foi simbolicamente o seu agressor. Que, no fim das contas, não foi só Pilatos, né? Pilatos só falou assim, tô nem aí, se virem aí. Exato, exatamente. Então, veja, né? Então, tamanho era... isso eu estou aqui contando porque, assim, mais uma vez nos exemplifica de que a gente não deve tomar esse comportamento, essa atitude aí de agressividade. Mas que é tão difícil no nosso dia a dia. Que às vezes a gente até fecha a mão para dizer, né? E isso eu me incluo. Também. E vamos, então, para o encerramento? Vamos lá. E nós vamos, assim, mais uma vez, buscando a serenidade, a paz, retirando o nosso melhor pensamento, sentimento, buscando, assim, o símbolo da casa de Cataguases, que o nosso símbolo possa se estender, primeiramente, em nosso lar, com as borboletas que vão se soltando e que possa ir buscando todos os moradores do nosso lar, mesmo aqueles que se encontram distantes, mas que possa sim ser tocado em seu cardíaco, em seu mental, para que possamos assim desenvolver a paz de Jesus, para que possamos refletir no nosso dia a dia e que possamos assim ter atitudes onde as nossas escolhas sejam a paz e não a guerra. E vamos assim ainda estendendo esse símbolo para a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, para que as borboletas possam ser desprendendo e ir buscando todos aqueles irmãos que neste momento estejam em guerra e que possa acalmar e modificar o seu comportamento e atitudes em busca da paz. E se esticando, buscando ainda o nosso estado, o nosso país. E que dentro do nosso país possamos buscar os irmãos que são responsáveis pelos nossos países, para que possamos refletir na paz de Jesus e que sejam tocados em mente e coração, principalmente Brasília e todo o seu contorno, que dali saem as leis para todo o nosso país, sejam nas esferas municipais, estaduais, federais, em todos os âmbitos, sejam no executivo, legislativo, judiciário. E que, assim, o nosso país possa refletir a paz e que possa buscar todos os países do nosso continente, do nosso país, do nosso planeta, e que as luzes do arco-íris se faz presente e que vamos, assim, emitindo paz, levando principalmente para os países onde a guerra impera, sejam lá nos irmãos da Rússia, da Ucrânia, mas também levando para os irmãos do Oriente Médio, bem como os irmãos africanos, que esta paz possa se fazer presente nos seus continentes e que Jesus possa ainda amparar esses irmãos.
Vamos assim buscando o nosso planeta, vamos buscando que esse símbolo possa se estender bem alto e que possa despertando as borboletas que vai sobrevoando todas as populações existentes nesse planeta, para que a paz se faça presente, para que a bandeira da paz de Jesus possa, assim, imperar neste planeta e que possamos evoluir para um outro patamar, aonde a paz se faça presente no nosso dia a dia. Vamos ainda deixar a casa de Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa levar aos locais onde se faz necessário, seja através dos irmãos de rua, aqueles que se encontram em desespero, aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma neste momento, sejam aqueles irmãos que estão desempregados. Que a paz possa estar reinando em nossos lares, na nossa região, no nosso bairro, na nossa rua. E assim nós vamos ainda levando este símbolo para a casa de Cataguases, que possa ficar pairado sobre esta casa, para que possam refletir em todos os irmãos que neste momento buscam abrigo em nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Até a próxima. Até a próxima.